Bom dia. É para mim um privilégio enorme estar nesta Convenção Nacional da Saúde, a quem endereço os meus parabéns pela iniciativa da pessoa do Dr. Eurico Castro Alves e agradeço também o amável convite que me foi endereçado para moderar este debate, Desafios para uma Década. Falamos da saúde, falamos de algo que tem a ver com o nosso dia-a-dia, com o nosso futuro. São muitos os desafios, quer do ponto de vista orçamental, quer do ponto de vista tecnológico, quer do ponto de vista daquilo que é a própria gestão dos recursos humanos e, portanto, sublinho a importância desta iniciativa e sublinho também, enfim, a riqueza dos oradores e da própria plateia que aqui está esta manhã e vai certamente prolongar-se ao longo destes 2 dias. Sem mais delongas, agradeço aos oradores deste debate que se vai seguir depois de uma primeira palestra da Ângela Spataru, a quem eu convido desde já que inicie então esta ideia para uns desafios de uma década e que possa depois lançar o debate. Obrigado. Thank you very much. Apologies, I do not speak Portuguese, but I hope you will all be able to follow and hopefully enjoy. It is a great honor to be here with you today. I understand this is a great event and the first of its kind, so I wish for you all a great continuity of this great effort. The focus of the event today and tomorrow is the future of the health system in Portugal, and we're starting with the first session on the challenges of the health system in Portugal. What I'm hoping to do in the next few minutes is talk to you a little bit about the kind of opportunities to address some of very common challenges that health systems internationally have and discuss how this could be brought to Portugal. I'm not sure this is working. I'm hoping to turn to the next page of the presentation. Perfect, thank you. So I would start by saying, although we talk about challenges, in reality, a very good starting point. Healthcare has been one of the success stories of this century and the last century. If you look back to the 1900s, we were looking at a global life expectancy of below 50 years. We are now at over 80, 85 in many countries, with a lot of important improvements, both in the sector of pharmaceutical and medical devices and technologies, and some pretty fundamental changes in how care is being delivered across health systems. However, at the same time, a very common phenomenon for all, this has come at a cost. So what we see today is that healthcare worldwide is reaching about $9 trillion US, big part of that being new technologies, pharmaceuticals, medical devices, but a very big part being the actual delivery side of things. And what we typically find doing a historical analysis, and that is more or less the same in most countries, we find that healthcare spend typically averages 2.5%, almost 3% over the GDP growth of a given country. So if you project that forward, for most countries, this is getting to unsustainable levels. The prime example being obviously the US, where healthcare spend is already over 15% of the national budget. So what do people do to try to address this, and how do innovation and technology come into that? First of all, most health systems are looking to 3 main levers in order to reduce costs. One is focusing on the user, focusing on the demand side, working with people across the health population or at an individual level on prevention, on healthy behaviors, on self-care, and of ways to manage chronic care conditions in order to avoid exacerbation and complications. A lot of systems are trying to mobilize patients, and we'll see some of the examples of how people use technology and innovation to do that. Then a second bucket is all the work around redesigning care pathways, moving more to what we call value-based healthcare, and I know one of the speakers later will be speaking about that as well, which is more around how to prioritize where you will invest healthcare money going forward, how to manage long-term conditions and assure that you can actually prevent complications, and how to optimize the balance between different settings of care. So for example, no longer having the model where people go to hospital for everything, but create care closer to people's homes in the community and leveraging all sorts of different resources. And the third aspect is managing the provider, as in the hospital primarily system, which has a lot to do around adopting, implementing, and adhering to best practice clinical pathways, optimizing clinical operations, a very good example, the flow of the patients through the hospital, from the entry point to emergency all the way through surgery and hospitalization, and how to reduce non-clinical costs, so procurement costs, pharmaceutical costs, non-clinical labor costs, and others.
Now, what's interesting here, although we haven't seen one system doing all of this at the same time, typically we find good practices in different parts of this. What's interesting is that the estimates and the evidence that we have is that you could reduce between 20 and 40, almost 40% of current cost providing the same care through these specific levers. So at the bottom of all that is a fundamental change on how care is being delivered. And what we see here is examples of what we call disruptive innovation across health systems. And what's interesting, as you will see, is that this is not only in what we traditionally consider the more developed health systems, but in many emerging markets, in many systems that are in development in their health structures. So there are several examples here, and I'm sure the presentation will be shared later. But to give you an example, many of you will know one of the ophthalmological care systems in India called Aravind is a very good example where it was benchmarked versus care provided by the National Health System in the UK. And for specific types of operations, they found that it was providing the same amount of care and quality at a fraction of the cost. And that's a very good example of how through distributed systems and disruptive innovation, people are experimenting today on how to deliver more for less. So what does technology do? Technology creates value by using better resources in the system. So on the one side, working with patients and their carers and their families to give them more autonomy, more empowerment, help them take care of themselves in a different way, understand and navigate the system in a way that we have seen again and again can actually reduce unnecessary usage of the health system and can also improve better outcomes, provide better outcomes. Technology can help provide extended access to specialists. A very good example, I think some of the data we have seen in the presentation flashing earlier was around the lack of different types of specialists and physicians and others. We find more and more distributed systems where through, for example, an academic medical center, specialized care is being distributed through teleconsultation to outposts in other parts of the country, and that is becoming more and more the norm. Automation and back office digitization is the kind of thing that also helps improve the back end of care, the processes that support the delivery of care by reducing duplication, reducing errors, and saving a lot in terms of resources. And finally, one of the things we're going to see in a minute is the use of big data and analytics to actually improve care pathways in a way that we were not able to do before. So here you see some examples of the trends today. You can see how digital healthcare and some key technologies are changing how care is being delivered. The three major aspects with it today are, one is the connectivity, one is the automation, and one is the use of big data. And you can see here different examples. I will not dwell much on that because I'm conscious of time, but you can see different examples in a minute. What's interesting also is to see that there is a lot of technology and innovation in systems today, but we also see how the future is shaping up, even looking as far out as 5 years, which is not that big amount of time. So we do a lot today around use of technologies and cloud computing and smartphone and so forth. But looking ahead, what we see more and more in innovation hubs is themes around pervasive sensing technologies, on-demand computing, interconnectivity, interactivity in terms of user interfaces, hyperconnectivity, and also miniaturization of devices. And the bottom line in all this is to lead to more personalization of care in a ways that allows to improve what we provide to the patient, improve outcomes, and reduce spend. So how do people respond to that? What's interesting for me, looking at the Portuguese system, the Spanish system, where I spent a lot of time recently, but also other geographies, is patients are changing across the board. You don't need to go to the US to find a patient who is very comfortable and proficient with tablets, as an example. And what we did here, this is part of the research we have done as a company the last few years, we have seen in different cases people, up to 50% of people we surveyed, using specific technologies, for example, to schedule appointments online, to check for health information, to look at things such as doctor and hospital ratings, and becoming more consumers of health. So what this means in practice is that we move to a much more interactive system of care, from a patient who would expect to visit a doctor telling patient what to do, prescribing things, and that's the end of the interaction, and then the patient is on their own and can make choices whether to even follow a treatment or not, to a much more interactive relationship where the patient, even outside of the confines of a medical consultation, can have interactions with the doctor online, video consulta, use of smart apps and technologies,
There is remote diagnosis on behalf of the doctor, SMS reminders, and more support to the patient to adhere to treatment in ways that was not done before. We also see that hospitals are changing pretty significantly. Some of the themes here, I think, were raised in some of the videos earlier. Doctors, nurses, people in hospitals complain a lot around the amount of paperwork they have to do, the amount of information they register that is not being used, and even amount of medical acts like tests, which in some estimates up to a fifth of those people think are duplicative. So using technology today, digitization and automation, we can actually limit the waste in the system. We can take a lot out of that, which doesn't reduce anything in terms of clinical value, but reduces things in terms of waste. And what I wanted to show here is these are all companies and these are examples of people already doing these things. These are not out there in the future. These are things that are happening today. So we have a lot of work around automation of manual tasks. The typical example, doctor or nurse works into a meeting with a patient. All the information is pre-populated. They don't need to spend time entering the same info again. They can just focus on what's new in the consultation and the interaction they have. There is a lot of work around connecting patients and carers to the system. There is a lot of work around teletracking, mapping and monitoring assets within the hospital, for example, but also patients, how patients go through different parts of the system with the aim to reduce waiting times. There is a lot of materials and apps and technology around reducing variation and enabling doctors and nurses and others to even consult the latest information on medical pathways. And ultimately, a lot of tools around increasing connectivity. So one of the health systems I work with right now in Spain is piloting a system whereby their doctors will be doing interconsulta, so consultation between doctors in real time as the patient is there, so they don't have to delay care by days until they find people physically in the same space to do the interconsulta. That's a very small example, but a very timely one. So are we getting value out of this? How can we improve outcomes and keep the cost same or lower? Here it says lower, but I think even same is a very good aspiration at this point. The last thing I'm going to talk about is how a big lever in that is the use of data that exists within systems. We have mapped in recent years different types of data and the ways we use them, from the simple reporting and monitoring to actually mining data to establish patterns, to evaluating specific programs and deciding how to invest, and ultimately predictive modeling, which is becoming more and more common. So looking at trends across masses of data in ways we never were able to do before to actually develop new ways to do the system. So not just providing care as before, but actually changing it. I'm just going to go to the final example. So this is an example I wanted to share from work we did in the last few years in the US with one of the leading hospital systems there. So the hospital chain, as many others, had a lot of data from different sources, but they had never come together. At the same time, they had the assumption that they had a lot of patients coming in with undiagnosed diabetes, which was affecting the delivery of care, making them more likely to have complications within the hospital, and also affecting the delivery in terms of length of stay and broader patterns of hospitalization. And you see here some of the statistics around higher mortality in ICU and outside of undiagnosed patients of that nature. So one of the pieces of work we did there with them was taking the data from the different sources, from the nursing, the pharmacy, radiology, echography, bringing all of that together, creating with that organization automated algorithms that helped identify preemptively the high-risk patients, and then map that into different user-friendly IT tools they had, from the web-based dashboards to the performance reports and real-time analytics to help nurses, doctors, and others in the real-time delivery of care. What this meant was that the care pathway changed. So we went from a stage where someone could come in with undiagnosed diabetes and have some significant complications. One of the examples we mapped here was even that person ended up having complications to the level of a fall and sepsis and others, to patients who are preemptively identified and diagnosed, tested, put on a diabetes management pathway while in the hospital for something possibly totally not connected, and ended up having very good care in the hospital, shorter hospital stay, and good follow-up and aftercare. So what we saw in that particular example is that even in a hospital system with a lot of information, they had between 20 and 40% undiagnosed diabetic patients coming in particular with cardiac diagnosis and with very big impact on these people's care.
we found that addressing that kind of the needs of these patients improved their length of stay and their outcomes, reduced the cost for these patients by more or less 10%, and in specific spend categories, where, for example, they were doing repeat tests and others, they were able to reduce costs for this spend by about 20%. And what I wanted to say is, this sounds a little bit distant because it's the US, but we did something very similar in the last year in Portugal with one of the hospital chains here, where we looked at different sources of data from the hospital chain, specifically with focus on what this could mean for their surgical outcomes and how could surgery be optimized. So the bottom line is, what this could all mean for a country like Portugal, where there is a lot of excellence in some hubs and in some areas and a lot of different levels of provision of care in others, like as happens in many countries. I mean, my reflection was, we must walk before we must run. So on very first level, just ensuring that information is digitized and data entry is operationalized is very important. There is a lot of information out there, but not in ways necessarily that we can use. So I think that would be a number one priority, bringing everyone to the same level so we can start sharing data across different parts of the healthcare system. However, as I mentioned in the example of both Spain and Portugal, there is a lot of information out there that can be used. My reflection has been that bringing the technology side and the people proficient in systems and digital and IT on their own doesn't solve it. You need clinical leadership. You need managerial leadership. You need the doctors and the nurses to be at the forefront of what this thing will deliver. And that can deliver significant savings for the system. What is important, and that's my last reflection in the 14 seconds left, is that you will need to think through, as a system, how to prioritize investment. And you may find that the biggest return in terms of your clinical outcomes could be across population health, so developing systems to manage populations, let's say diabetic populations or other chronic populations. You could find that the biggest return in the Portuguese system could be improving operations, the delivery in hospitals, or you can find that the biggest return could be around procurement and contracts and how to manage the back office side of things. But having a very clear approach, if you want to centralize investment to have significant step forward change, having a very clear approach where and how you will invest is a very important part of any future discussion for me. Thank you very much. Thank you so much, Angela, for your presentation. It was crystal clear that technology will rule public health for the next years, and thank you so much for the conclusions about Portugal. We'll talk about that over the next minutes. Quanto ao nosso painel, começo por, mais uma vez, agradecer a vossa presença e, olhando para os desafios que nos colocam ao longo dos próximos anos e da próxima década, José Germano de Sousa, diretor-coordenador do Centro de Medicina Laboratorial Germano de Sousa, começo por si, pergunto-lhe, enfim, vimos aqui muita tecnologia, a tecnologia vai ser decisiva nas próximas décadas, a automação, a digitalização, a integração da informação, a partilha dessa informação, mas os médicos vão continuar a ser decisivos, não? Obviamente. Não sei se me estão a ouvir. Então. Obviamente que sim, e naturalmente que é a tecnologia, designadamente. Agora, fala-se muito num sistema informático, o Watson, que tem uma base de dados gigante e que permite a que o médico, no futuro, rapidamente seja informado sobre a situação clínica do seu doente, podendo recorrer a tudo que há de mais notável e mais recente nos artigos que foram publicados nas últimas revistas de medicina. Obviamente que o médico continua a ser o grande agente, o grande intermediário entre o doente e qualquer tecnologia que existe. Mesmo com diagnóstico remoto, como nós vimos, mesmo que depois seja tudo controlado por telemóvel. Mesmo que isto seja tudo controlado por telemóvel. Aliás, muitos destes devices não vão ter futuro. Devo dizer-lhe que não acredito. A minha vida toda vi sempre aparecerem coisas novas, tecnológicas e que depois ficam pelo caminho. Mas há um assunto que não se tem falado, que não falou, que a Inoter não falou e que me parece a mim que é fundamental. Nós realmente começamos num novo paradigma. E esse é que é preciso perceber-se. Nós entramos num paradigma da medicina personalizada, da medicina genómica, da patologia molecular. Tudo vai ser diferente daqui por diante, porque tudo vai significar uma nova visão sobre a razão de ser das doenças e a origem das doenças. E mais, a farmacogenómica
é uma realidade cada vez mais presente em que qualquer pessoa tem direito a um medicamento em função da sua doença, das suas características genómicas, das características genómicas do seu tumor, que depois se torna resistente e altera as suas resistências, etc. Isso é possível fazer hoje perfeitamente, com técnicas que vão desde o estudo da genómica das neoplasias sólidas até à biopsia líquida, em que se isola o DNA circulante. Isto começou do tumor, isto começou agora. E quem fala na oncologia pode falar na cardiologia, pode falar numa data de outras especialidades que estão a modificar rapidamente o seu perfil, porque vão permitir, não só, nós vamos predizer a doença. Isso vai ser seríssimo. Obriga uma abordagem diferente por parte dos médicos ou obriga uma abordagem diferente por parte dos decisores políticos relativamente àquilo que é a aposta na saúde? Obriga uma abordagem mais informada, cada vez mais informada sobre aquilo que tem ao seu dispor, e obriga, acima de tudo, a percebermos que tudo vai mudar e que tudo mudou. E que o médico continua a ser essencial, mas vai ter muito mais a seu dispor armas fantásticas, mas que, e é preciso ter essa noção, são extremamente caras. E eu pergunto, toda a população tem direito a isso e vai ter que ter direito. Como é que isso se resolve? Como é que o indivíduo que tem a internet ao seu dispor e que sabe que há novos métodos que permitem... Vou-lhe dar um exemplo. Agora, recentemente, foi noticiado publicamente a história de uma senhora que tinha um cancro da mama metastizado e com a imunoterapia... Imunoterapia, exatamente. Foi ontem noticiado. Quanto é que isso vai custar? Há ou não há o direito de lhe dar isso a toda a gente? Sim, senhor, tem que haver esse direito. Agora, quanto é que isso vai custar? É nisso que gostava que imenso que os economistas da saúde, as pessoas que já lá pensam vamos, na saúde... A pressão orçamental versus o desenvolvimento da tecnologia. Acho que é uma boa pergunta para a Margarida França, Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Baixo Foga. Margarida, temos aqui um avanço tecnológico, novas armas para combater uma série de doenças, mas até que ponto é que elas vão estar à disposição de toda a gente, de toda a população, sabendo que Portugal está a envelhecer, sabendo que os cuidados médicos a esse nível vão custar muito mais e há uma grande pressão orçamental? Em primeiro lugar, permita-me um cumprimento à organização na pessoa do Dr. Eurico Castro Alves e dou os parabéns, de facto, pela iniciativa. E relativamente àquilo que me pergunta, há aqui uma questão que foi muito falada para a nossa conferencista, que é a questão da qualidade e a questão das análises custo-benefício, ou seja, da definição de políticas públicas baseadas em evidência e em certeza. De facto, é um grande repto e nós temos um desenvolvimento tecnológico que nos vai ajudar muito. Eu não partilho propriamente da opinião do Sr. Doutor, eu penso que nós vamos ter aqui um Aonde é que não partilha? Como? Aonde é que não partilha? Não partilha na perspectiva de que muitas destas situações não vão ser usadas, umas não vão ser usadas, outras serão muito úteis. E esta ligação no futuro, com o doente, com a comunidade, pode nos facilitar de forma muito direta a prestação dos cuidados de saúde e sermos mais eficientes. Mas é um caminho difícil, é um caminho que tem a ver com literacia, com organização, com uma diferente forma de pensar dos nossos profissionais, uma relação diferente. É um caminho muito difícil. E como a Ângela sintetizou, obviamente, oferecer uma melhor proposta de valores ao doente a um custo mais baixo. Pode ser, não é? Pode ser. Há situações em que poderá ser mais elevado, situações em que poderá ser mais baixo. O que importa, de facto, é que estas decisões sejam ponderadas e sejam baseadas em estudos sérios e que tenham uma evidência, que tenham uma investigação anexa, que permita tomar decisões, o que nem sempre acontece, que nós, por vezes, vamos funcionando por modas e vamos funcionando por algumas iniciativas quando não temos verdadeira evidência de que elas produzem mais-valia. De facto, o grande paradigma e, de facto, que nós agora temos na próxima década é a criação de valor, a redução de desperdício e a criação de valor. E há uma área que nós temos vindo muito a falar nos últimos anos, mas que é difícil, também foi falada pela conferencista, que é a avaliação de resultados. É nos habituarmos mais, de facto, e termos técnicas que nos permitam, de facto, avaliar os resultados efetivos e a criação de valor junto do doente. Temos falado disso nos últimos anos muito, tem havido muito desenvolvimento em muitos anos e será esse o caminho, sem sombra de dúvida, na próxima década. Mas o caminho não passa também por resolver esta equação difícil e não assente todos os dias no seu hospital entre aquilo que é um avanço tecnológico, obviamente custa muito dinheiro, e aquilo que é a pressão orçamental e a gestão orçamental, que obviamente não é infinita. Não, logicamente, temos que fazer opções, terão sempre que ser opções. Podemos viver algumas dificuldades económico-financeiras numa fase em que estamos numa fase nos últimos anos em que nós todos sabemos que o investimento foi mais limitado,
sobretudo naquilo que tem a ver com novas tecnologias, mas, mais uma vez, nós temos que fazer opções, temos que privilegiar aquilo em que nós queremos gastar os nossos recursos. E nós temos ainda, e isto está provado, a OCDE tem estudos recentes sobre isso, de que nós ainda temos margens de desperdício na área da saúde. Portanto, é aqui que nós temos que nos organizar e saber para onde é que queremos dirigir o nosso investimento, de uma forma muito refletida e ouvindo e incorporando aquilo que é o conhecimento dos dias de hoje. Salvador Melo, eu não vou perguntar se há desperdício na área privada, porque vai-me dizer que não. Muito provavelmente. E eu, como não queria receber essa resposta, vou deixar-lhe uma outra pergunta. Já agora, eu estou, obviamente, a sintetizar enfim, o currículo de cada um dos intervenientes, porque me pediram para o fazer. Presidente do Health Cluster Portugal, Salvador Melo, qual é que seria para si, ou quais são para si os grandes desafios em termos de saúde para a próxima década, para além de uma inevitável, diria eu, complementaridade entre saúde pública e saúde privada? Sim, bom dia a todos. Obrigado, Pedro. Eu penso que o setor da saúde é um setor muito relevante em Portugal, com um excelente desempenho, apesar das dificuldades, apesar de todas as dificuldades, e vai haver aqui, com certeza, muita gente a falar das dificuldades, e eu gostaria mais de falar das oportunidades. A ideia é olharmos para o futuro e para as facilidades do futuro. E eu gostaria de falar mais das oportunidades. Eu penso que com aquilo que existe em Portugal, que é um setor que representa cerca de 5% do produto interno bruto, que emprega 5% da população ativa, ou seja, mais de 200 mil pessoas, maioritariamente no setor privado, com um ambiente de inovação e de transformação que é extraordinário nas empresas, nas universidades, nas faculdades de medicina, nas faculdades de farmácia, em todo o sistema de ensino. Eu penso que o grande desafio para a próxima década para o setor da saúde é a sua internacionalização. Hoje, Portugal exporta na saúde 1.400 milhões de euros e eu penso que o setor pode, e do meu ponto de vista deve ambicionar, exportar a 10 anos 3 mil milhões de euros, portanto mais do que duplicar este valor. Penso que temos as capacidades para isso, penso que temos as empresas e as instituições capazes de o fazer, Salvador, e portanto há aí uma agenda de internacionalização que me parece muito interessante. É muito interessante essa prioridade, esse objetivo de internacionalização, mas permita-me só perguntar para um leigo como eu, essa exportação significa o quê? Significa apenas exportar enfim, instrumentos médicos ou trazer doentes a Portugal? Representa as várias coisas, desde na área farmacêutica, na área dos dispositivos médicos, como referiu, na área do turismo médico também, embora seja um caminho longo a percorrer e não vamos atingir grandes números, mas vai contribuir muitíssimo para a reputação do país, que ajuda também às outras áreas de exportação. E, portanto, eu penso que apostar na internacionalização do setor da saúde é uma aposta que deve ser encarada por todos, a que acrescentaria a atração de investimento estrangeiro. Portugal está na moda por um conjunto de razões, o turismo tem o sucesso que tem, somos um país seguro, somos um país com condições climáticas muito boas e penso que deve haver uma agenda explícita e muito bem definida de atração de investimento estrangeiro na saúde. Penso que há uma oportunidade clara e, do meu ponto de vista, seria possível, com 4, 5, 10 investimentos relevantes na área da saúde, gerar um impacto semelhante ao que foi o da Auto Europa. E, portanto, eu penso que o desafio da internacionalização é um desafio que devemos encarar de forma positiva e que há atores, empresas e empenhadas em fazê-lo. É evidente que isto não é possível fazer sem uma estratégia bem definida e sem uma coordenação total do setor. E, portanto, aí há um segundo desafio, que é um desafio institucional. E o desafio institucional passa por atribuir, de facto, uma relevância económica que o setor da saúde tem. O setor da saúde é muito visto como um fator de despesa, mas não é. O setor da saúde é um setor
de multiplicação, de geração e de multiplicação de valor. E por isso é fundamental que haja, a nível das instituições governamentais, uma coordenação económica da área da saúde que junte o Ministério da Saúde, o Ministério da Economia, o Ministério dos Negócios Estrangeiros e o Ministério da Ciência, debaixo de uma coordenação única que aposte claramente na relevância económica do setor. E um terceiro desafio é um desafio de modelo e organizativo. É fundamental apostar na corresponsabilização do cidadão, isto já foi aqui referido, mas é fundamental apostar na corresponsabilização do cidadão e avançarmos para modelos também, como já foi referido pela nossa oradora, de value-based healthcare e de aposta nos outcomes. Isso é fundamental para que se evite desperdício e por cada vez mais se esteja orientado. Em que é que se traduz essa valor. corresponsabilização do cidadão? É apostar na prevenção, quem, no fundo, aposte na sua prevenção tenha haver incentivos claros à prevenção na saúde, seja a título individual, seja nos empregadores. Os empregadores têm um papel muito importante que pode ser desempenhado e há incentivos que podem ser criados para os empregadores para apostarem mais na prevenção. Portanto, este é um tema, digamos, dentro do modelo organizativo e do modelo de gestão. Um outro instrumento que me parece fundamental é instrumentos de planeamento plurianuais e não andarmos ao sabor dos orçamentos anuais. E dentro disto é inevitável, vai ser Essa é uma velha ambição inevitável- dentro da área da saúde. Desculpe? Essa é uma velha ambição dentro da área da saúde, Sim. já tem sido falada desde há muitos anos. E vai ser inevitável dedicar mais dinheiro à saúde. Não há forma nenhuma de evitar isso. E eu penso que a uma década deveríamos ambicionar dedicar 6% à saúde e não os 4,5% ou 4,6% em termos de despesa pública. Deveríamos ambicionar chegar aos 6% de financiamento público na saúde, porque não se consegue ser forte lá fora sem ser forte também cá dentro. E, portanto, parece-me que é um segundo aspecto deste modelo organizativo. Um terceiro elemento Mas só uma essencial. clarificação, Salvador, se me permite. Este mais dinheiro para a saúde significa o assumir de que há uma suborçamentação crónica da saúde ou, enfim, as novas tecnologias, os novos tratamentos vão exigir, inevitavelmente, uma maior disponibilidade financeira? A evolução demográfica, a inovação é inevitável É que inexorável. vai aumentar a despesa em saúde. Não há forma nenhuma de evitar isso. Deve-se gerir bem. A tecnologia permite ter mais eficiência e é fundamental que haja mais eficiência, mas vai haver, os custos vão aumentar e não há forma nenhuma de evitar isso. Ainda, Pedro, sobre o tema organizativo, parece-me fundamental assumir de uma vez por todas, e todos os governos prometem isso e depois isso não é concretizado, uma separação efetiva entre o que é o financiamento, a regulação e a prestação. E com tantas tentativas que já foram feitas, penso que a única forma de o fazer é retirar a gestão da prestação ao Ministério da Saúde e pôr isso num outro Ministério, e, portanto, o Ministério da Saúde ficar com uma competência mais técnica e que regule todo, e que, no fundo, que apoie todo o setor e não esteja a gerir exclusivamente a prestação do Serviço Nacional de Saúde e não faça a gestão do setor como um todo. Mas isso teria que ser entregue a um outro ministério ou poderia ser entregue a particulares? E é uma gestão privada? Eu estava a pensar... Desculpa a provocação. Eu mas- estava a pensar a outro Ministério, não estava a pensar Tudo bem. na privatização total do Serviço Nacional de Saúde, não era disso que estava a falar. Não. Eu também não quis intuir isso, mas quis ter a certeza de que não estava a querer dizê-lo assim. Mas acho que foi muito claro relativamente àquilo que é uma série de prioridades que considera fundamentais para os próximos anos. Esta questão da internacionalização é muito interessante. José Manuel Boa Vida, Presidente da Associação Protetora de Diabéticos de Portugal, muito bom dia.
Concorda com estas prioridades ou temos provavelmente que olhar para outras áreas onde também é importante trabalhar para os próximos 10 anos? Muito obrigado, penso que agradeço estar aqui e penso que há ausentes importantes aqui neste debate, nomeadamente as autarquias, o setor social, que vão ser absolutamente fundamentais. Não sei para se a o palco próxima cabia aqui década. todo. Não, porque são fundamentais, para além daquelas pessoas que já disseram que gostariam de ter cá estado e que não foram convidadas. Mas aquilo que este debate tem trazido são visões um pouco diferentes sobre a saúde, o que mostra que este confronto e este debate é extremamente importante para que as questões se clarifiquem. O Serviço Nacional de Saúde, que hoje é apregoado com esta unanimidade, não foi unânime. E, portanto, ele teve a oposição de muita gente, entre os quais a própria Ordem dos Médicos, entre os quais o CDS, entre os quais o PSD. E, portanto, se hoje isto são águas passadas, a discussão que está por trás não é uma água passada. Nós queremos um serviço de saúde da população ou queremos vendas de serviços de saúde? E tivemos aqui 3 posições que eu penso que são diferentes. Uma, que é a resposta aos desafios económicos, todas elas com o seu direito e com o seu interesse. Uma segunda, que é a resposta às doenças. E uma terceira, que para mim se me põe, que é a resposta verdadeiramente aos problemas de saúde das populações. E aqui temos que ter uma visão que não parte daquilo que é a saúde atual, que é capaz de gastar 90% dos seus custos nos cuidados terminais e hospitalares, mas numa visão de saúde pública que não fale de prevenção como uma boa vontade, mas fale de prevenção com uma capacidade real da sua efetivação. Em primeiro lugar, olhamos para aquilo que determina a saúde. E se queremos intervir nos próximos 10 anos, temos que olhar para os determinantes da saúde. Basta olhar para os dados do Inquérito Nacional de Saúde, com o exame físico feito pelo INSS há 2 anos. Pobreza, menor escolaridade, isolamento social, são fatores de risco gravíssimos. Tabaco, álcool, alimentação, são fatores de risco tremendos. Transportes, organização das cidades, bairros sociais, são fatores importantíssimos. Ou seja, a saúde do século XXI não pode ser vista sobre o modelo clássico de saúde, que é extremamente reducionista ao biológico, mas sim ao enquadramento das pessoas no seu mundo e neste mundo real em que vivemos. E neste sentido, aquilo que é a grande prioridade, e também foi focado, são as doenças crónicas, não são as doenças agudas. As doenças crónicas hoje matam mais de 90% dos portugueses e são os responsáveis do maior gasto na morbilidade destas mesmas situações. E essas doenças crónicas não são abordáveis sem a participação dos próprios doentes. E nesta lógica que temos estado aqui, não há formas de se fazer. Eu penso que há alguns elementos que seriam importantes pôr claramente, e eu apontaria como 6 medidas absolutamente fundamentais para a próxima década, para irmos à discussão da própria. Uma é que é absolutamente impensável que não haja um médico de família para cada português. E isso eu penso que é uma primeira base, sobre a qual tudo o resto depois acaba por deslizar para o desperdício, para as redundâncias, para os reinternamentos, para as ineficiências. E, portanto, se a gente não aborda os problemas desta maneira, claramente não estamos a ir ao âmago da situação e a preparar uma resposta para a década. Segunda grande questão, não é possível manter mais uma situação inconstitucional, que é a iniquidade entre as USFs e as unidades de cuidados de saúde partilhados. Há portugueses de primeira e portugueses de segunda. O professor Sá Clarides dizia há dias na Assembleia da República que uma das medidas mais fáceis de fazer era a generalização efetiva das USFs por todo o país. É um bom tema para o próximo debate do Orçamento de Estado já este ano. Terceiro ponto que me parece absolutamente fundamental é que é necessário discutir a estrutura vertical em que se tem baseado o Serviço Nacional de Saúde entre cuidados primários, secundários e terciários. Hoje trabalha-se em rede
E tão depressa uma pessoa necessita de cuidados de um nível como de outro nível e, portanto, não podemos mais ter estas estruturas hospitalares onde estamos a investir milhões que são absolutamente fontes de desperdício, de desumanização e que não respondem às situações reais que hoje Os vão grandes necessitar desafios de um até tempo. agora para a próxima década são, sobretudo, orgânicos. Já lá vamos. Já lá vamos. Quarta medida. Quarta medida. É necessário que o ambulatório dos hospitais deixe para as populações. Ou seja, não é possível estarmos todos os dias a levar milhões de pessoas aos hospitais, com um dispêndio enorme do ponto de vista de transporte, de tempo de serviço. Isto é anarquia. Isto não é desorganização, é anarquia completa, para além dos desperdícios que contam. Quinta medida. É necessário criar estruturas hospitalares de média dimensão, próximas das comunidades, em que permitam claramente diminuir os reinternamentos e aproximar da área social e da área de resposta na comunidade. Se continuarmos a separar esta situação, nós continuamos a reinternar os doentes, passado um mês daquela situação que tiveram, eles voltarão novamente ao hospital. Sexta medida, e eu penso que é a grande reforma necessária, é preciso compreender a ligação intrínseca às medidas sociais no século XXI. E, portanto, a fusão, contrariamente ao que foi dito, eu sou pela fusão do Ministério da Saúde com o Ministério dos Assuntos Sociais. E só uma compreensão global, porque a saúde é um problema social das pessoas, só uma compreensão global da abordagem das pessoas e das necessidades das pessoas, isto não é uma abordagem económica, é uma abordagem centrada nas daria necessidades um das super pessoas. ministério, super burocrático, Ele, super, não é, ele existiu até há pouco tempo, não sei se super sabe. inamovível. Ele existe e foi criado há 2 anos na Escócia. Aconselhava a ler a experiência da Escócia há 2 anos. Grande poupança. Ninguém sai de um hospital sem ter o follow-up do que lhe vai acontecer na comunidade, sem ter garantia de retorno ao trabalho, sem ter garantia social atingida. Na Holanda tem exatamente a mesma coisa. O grande problema da burocratização são as administrações intermédias. É preciso ter coragem para acabar com as ARS. É preciso ter coragem para dar autonomia às unidades de saúde. É preciso ter coragem à capacidade de planificação local. A Escócia, penso que é uma experiência que é preciso validar e, para concluir nestas 6 medidas, eu queria dizer que a Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal tem 90 anos. Na altura que foi descoberta a insulina, foi muito discutido quem daria a insulina às pessoas. E seguramente que se essa discussão fosse hoje, teríamos provavelmente algumas ordens a dizer que deveriam ser os seus profissionais de saúde a dar a insulina. Houve alguns profissionais de saúde, médicos e enfermeiros, que tiveram a coragem de dizer que os mais interessados eram as próprias pessoas e que elas poderiam injetar a si próprias, desde que educadas e preparadas para tal. Essa integração das pessoas hoje tem que dar um salto fundamental. A associação chamava-se Associação Protetora dos Diabéticos Pobres, passou à Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal em 1973, pela mão de Baltazar Rebelo de Sousa, ministro dos Assuntos Sociais da altura, pai do atual Presidente da República, porque havia pessoas remediadas e, mais do que remediadas, que também queriam ir aos serviços dos pobres. É possível, desde que haja uma visão humanista, desde que haja uma visão social, intervir junto das populações de uma outra forma. O grande desafio hoje da APDP e o grande desafio que colocamos a toda a saúde, mais uma vez, penso que pioneiramente, é que é preciso levar a saúde para a comunidade, é preciso levar a saúde para grupos de interajuda, é preciso levar a saúde para... E é aí que eu disse que as freguesias, as juntas de freguesia As e a câmaras, assistência social são absolutamente fundamentais Samuel Boavida, para que isto se possa fazer. Temos que, obviamente, dividir o tempo pelos vários oradores. Muito obrigado. Ficámos claramente com uma ideia de que, mais que uma revolução tecnológica, o que precisamos é uma revolução orgânica, do ponto de vista da saúde. E humanista. Muito obrigado. Sem prejuízo, depois de debatermos todas estas ideias. Adolfo Mesquita Nunes, muito bom dia. Vice-presidente do CDS, advogado. É verdade. Adolfo, confirma-se, está certo. Confirma-se. Adolfo, bom dia. Bom dia. Que prioridades é que definiria como
absolutamente estratégicas, decisivas para o futuro da saúde em Portugal, tendo em conta o que já foi falado, enfim, o que discorda, o que concorda? Bom, em primeiro lugar, da parte do enquadramento político que é sempre necessário para levar a cabo algumas das reformas, acho que é um ponto de partida que era essencial, que é a desideologização e a despolitização do debate. Porque quando debatemos a saúde e procuramos trazer critérios de avaliação, de valor, de eficiência, quando procuramos ver o que é que funciona bem e o que é que funciona menos bem, a tendência é que se ideologize e se demonize o debate que está a ser feito. Dou-lhe este exemplo que acabei de receber. O SNS que temos hoje, com o setor público, com o setor privado, com o setor social, tendencialmente gratuito, não é o SNS que estava legislado em 74. E, portanto, é natural que sobre esta evolução tenha sido a evolução que foi ditada pelos tempos, o que faz com que hoje haja um consenso muito grande sobre a natureza do SNS, a importância do Estado no SNS, a impossibilidade de o ter sem o Estado no SNS e, portanto, aquilo que se trata é de ver como é que nós resolvemos alguns dos principais problemas, a começar pelo acesso e depois da sustentabilidade e do financiamento. E depois da possibilidade de investimento e de outras áreas de negócio. Sendo que Portanto, hoje o primeiro ponto que eu o gostava de SNS dizer, é consensual para o CDS. acho que isto parece muito, com certeza, acho que isto parece muito lá para a liçada também, mas a verdade é que o debate sobre a saúde em Portugal, o debate político em saúde em Portugal é excessivamente ideologizado. E, portanto, sempre que alguém tenta procurar apresentar uma reforma, seja ela qual for, para que lado for, portanto, isto afeta a todos, há um debate ideológico em vez de estarmos a discutir resultados. O segundo ponto é que eu concordo, e acho que é uma prioridade, esta questão do Value for Healthcare Base, Value Base for Healthcare, mas é necessário, em primeiro lugar, perceber que nós ainda não densificamos suficientemente estes critérios. Como é que nós queremos avaliar desta maneira? E como é que nós os queremos fazer em todas as fases ou em todas as áreas do SNS? Desde a introdução de medicamentos no mercado, estamos ou não estamos a fazer o procedimento correto e estamos a introduzir no mercado com critérios muito sérios sobre a verdadeira eficiência e custo-benefício dos medicamentos ou não. Desde logo, a contratação pública de medicamentos. Nós estamos a fazer a contratação pública de medicamentos com base no preço e é isso que determina a sua eficiência ou não e as despesas que temos com medicamentos, na administração hospitalar e na própria prestação dos cuidados de saúde. E aqui podemos estar todos de acordo que é necessário avançar para este Value for Healthcare, mas a densificação dos critérios é o sarilho. Não só, muitas das vezes, eles não estão definidos, como o debate está por fazer. E está por fazer outra coisa, que é o que é que acontece quando os critérios não são atingidos. Ou seja, nós podemos definir critérios de avaliação que, se forem meros diagnósticos e não tiverem grandes consequências e não houver mudanças políticas ou de administração na sequência dos critérios, acho que estamos a perder tempo. E isso é um trabalho que ainda está por fazer, o que implica, do ponto de vista das administrações públicas, privadas e das administrações regionais, aceitar algum tipo de avaliação que também é difícil de criar. E, portanto, dizer que estou muito de acordo, acho que é uma prioridade, mas que não é simples. Não é simples. O terceiro ponto é, de facto, eu achava que não íamos falar disto e, portanto, até fiquei satisfeito, a digitalização e a automatização. Eu acho que Portugal está, a economia digital na saúde, mas em qualquer outra área, está completamente fora do debate e do discurso político em Portugal. O que é preocupante, porque é uma realidade que se nos vai impor. Eu vou dar um pequeno exemplo que eu acho que é caricato. É uma realidade que tem sido imposta, aliás, Sim, porque estamos até na linha da frente a esse nível. Eu vou dar um exemplo que eu acho que é caricato. No mundo em que se constroem carros sem condutor, nós ainda nem sequer conseguimos regular as plataformas de Cabify e Uber. E, portanto, quando já estamos a construir carros sem condutor e nós ainda nem sequer conseguimos entender-nos sobre a porcaria de uma regulação desta atividade, dá bem conta de como nós nem estamos a fazer o debate. Mas não é por causa disso que a Uber não existe e a Cabify não existe. Da saúde, e que nós não utilizamos, antes pelo contrário. No caso da saúde, não só ela se vai impor, como traz problemas éticos acrescidos que temos que resolver e que debater antes. Porque é verdade que se pudermos ter um registro único por doente, se pudermos ter um acesso de todos os atores intervenientes no setor da saúde à ficha do cliente, se pudermos fazer profiling, o que nós estamos a falar aqui, e eu percebo, e aliás é uma área que eu acho que temos que densificar, nós estamos a fazer profiling preditivo de comportamentos de pessoas, isto é,
vai ser possível nós sabermos que eu, Adolfo, que tenho neste momento 40 anos e tenho este determinado perfil, a possibilidade de ter determinados problemas de saúde são aqueles e aqueles, e vão atuar sobre mim preditivamente. Ora bem, isto levanta, eu estou favorável a isto, mas isto levanta problemas éticos e de dados que é preciso ter o debate, e esse debate nem sequer está por fazer. Portanto, como é que nós podemos estar a falar da digitalização, que aliás é essencial para a internacionalização e para o turismo de saúde e para o que quer que seja, porque nós só podemos ser competitivos em áreas onde tenhamos de facto automatização e a inteligência artificial a trabalhar, porque é aquilo que os nossos concorrentes estão a fazer, se nem sequer fazemos este debate, nem sequer quando alguém vem falar da economia digital, ficamos todos a olhar, bem, mas isto é uma coisa que robôs, isto é uma Adolfo, coisa que não então, vai acontecer. permita-me concluir, quer dizer, a classe política está divorciada daquilo que é a realidade da saúde. Vamos lá ver, a classe política é o reflexo da sociedade que temos. Claro, mas eu não estou a personalizar em si e, portanto, nem estou a criticá-lo pessoalmente. Eu não quero, é essa eu a não questão. quero mesmo fugir, à questão. Está. O tema da economia digital aparece aqui em Portugal com o Web Summit, ou com coisas muito engraçadas e startups. Nós não estamos a falar disto. Nós estamos a falar Não estamos a falar de coisas sexy, estamos a falar de realidades de saúde. Robôs fazerem operações, de podermos fazer profiling de possíveis pessoas que vão ter determinado tipo de doenças e, portanto, que é outra prioridade que eu ia falar a seguir, que é, de facto, na promoção do estilo de vida saudável, não é? Que é aquilo que muitas sociedades estão a tentar fazer para evitar que as pessoas recorram de forma tão intensa aos serviços de saúde. E, portanto, acho que aí, de facto, está muito por fazer. Só dizer também o seguinte, relativamente a esta área ainda, dizer que ela tem de ser feita com muitos recursos financeiros, não há dúvida nenhuma, mas os recursos financeiros, há muitos recursos financeiros na área da investigação que podem ser canalizados para aqui. Isto é, aquilo que nós precisamos de fazer na área da saúde, da automação e da inteligência artificial é a clusterização junto com as universidades e com os fundos comunitários que há para a investigação e depois dirigi-los para aqui, se isto for uma prioridade, como eu acho que é. Temos depois de escolher em que áreas é que nós podemos depois ser líderes nesta matéria. Agora, relativamente ao acesso, porque eu gostava também de dizer o seguinte, que este é de facto, eu percebo que possa parecer muito futurista estar a falar de inteligência artificial, que eu acho que é o caminho, quando na minha cidade, portanto na Covilhã, nós continuamos a ter problemas de acesso a cuidados de saúde. Portanto, no interior. E, portanto, o acesso é um problema, certo, mas é para dar conta de que o acesso ao Serviço Nacional de Saúde ou aos cuidados de saúde é ainda um problema nas regiões do interior. Nós ainda não conseguimos também determinar qual é a melhor forma de capilarizar o sistema. Isso faz sentido capilarizá-lo de forma universal, isto é, ter hospitais iguais em todos os lados. Devemos especializar, não devemos especializar. A telemedicina pode ou não pode ser intensificada. O acesso a cuidados de saúde primários... Não deve ser intensificada? Eu penso que sim, que deve ser intensificada, mas é um trabalho que tem que ser feito com os profissionais do setor, porque ela tem que ser intensificada de forma a que a relação doente... seja preservada. Seja preservada e seja eficaz. Portanto, não só a distribuição territorial, como também o acesso, que tem vários problemas de gatekeeping que é preciso resolver, ou criar gatekeepers no sistema para que ele possa ser mais racional. Quando se começa a falar em racionalização, começam várias campainhas a soar, porque acham que queremos limitar, queremos proibir, e não é nada disso. A ideia é que nós temos que ter um sistema que permita que o custo que se tenha o maior proveito possível para a sociedade. E quando eu falo nisto de sustentabilidade, eu não estou a dizer que é lucro, porque eu acho que o Sistema Nacional de Saúde não tem que dar lucro. Ele tem que ser sustentável, não tem que dar lucro. E, portanto, agora, para isso, há de facto algumas reformas alguns estudos que têm que ser feitos. E qualquer alteração institucional, se é para o Ministério da Economia, se a ARS se extingue ou não, eu desconfio muito porque acho que há sempre uma tendência em Portugal para se resolver os problemas através de reformas institucionais. Acaba-se o Instituto, funde-se aquele, qualquer coisa que seja, que se faça um piloto, que se faça um projeto piloto. E, portanto, se é para alterarmos, que eu acho que em teoria faz sentido, a prestação da regulação, a tutela de cada uma delas, então que se faça um piloto com 1 ou 2 projetos e se avalie, e daqui a 4 anos falamos e decidimos se de facto resultou ou não resultou. O que não se pode fazer é importar modelos de países estrangeiros, porque muitas das vezes eles têm checks and balances que nós não temos cá. Portanto, só importamos uma parte e não importamos o resto do sistema e, portanto, desequilibramos ainda mais.
Bom, e acho que já falei demais, mas tinha ainda mais umas coisas para dizer, mas se tiver tempo depois... Se tivermos a oportunidade de uma segunda ronda, não vai ser fácil, mas podemos eventualmente tentar. Manuel Pizarro, médico, do ponto de vista do médico, bom dia. Enfim, Bom dia. que desafios fundamentais aí vêm para a próxima década? Bem, em primeiro lugar, bom dia a todos. Eu acho que nós precisamos nos entender primeiro sobre os objetivos estratégicos. E acho que nessa matéria há de um razoável nível de consenso. Isto é, hoje é consensual na sociedade portuguesa e isso não acontece em todos os setores das políticas públicas, que a nossa ambição é termos um serviço de saúde que corresponda à ideia de democratizar o acesso à inovação tecnológica na área da medicina e na área da saúde. Isto é, que ele deve ser do acesso de todos. Isto não foi sempre assim tão consensual como é agora e acho que há um reconhecimento unânime, ou quase unânime, de que num país com tantas desigualdades sociais como Portugal, isso também passa em larga medida pela existência de um serviço público que assegure isso mesmo. O que não quer dizer que o serviço público deve ter a exclusividade, naturalmente, do sistema de saúde, que é mais vasto do que o serviço público, mas tem que haver um serviço público que sirva para resolver um problema sério que o país tem, que está muito a montante do sistema de saúde, que é a permanência de uma taxa de pobreza muito elevada, de uma enorme desigualdade social, de uma enorme taxa de exclusão social. E tem que haver um sistema privado de saúde também ou não? É evidente que um sistema privado de saúde faz todo o sentido, na sua natureza complementar com o serviço público, e veremos mais adiante o que é que eu penso mais em detalhe sobre essa matéria. Eu acho que nós podíamos, se nos conseguíssemos entender sobre o objetivo estratégico, depois começam Se não fôssemos inquinados pela ideologia, como dizia o Adolfo... Não, mas aqui nesta matéria há mesmo muita ideologia. O que aconteceu foi uma coisa muito feliz, foi o facto de quem tinha uma posição ideológica contra isto passar a ter uma posição ideológica a favor. Eu acho que isso é muito positivo, eu não vejo nada de mal Aliás, nisso. agora tenho que dar a palavra ao Adolfo. Acho que é uma... Eu a querer ganhar tempo... O SNS Agora também tenho que no dar a plano resposta ao político, Adolfo. o SNS teve um efeito muito benéfico sobre a saúde dos portugueses e até sobre a saúde da política portuguesa, como se pode distinguir por esta evolução. Depois, acho que onde é que nós precisamos discutir mais? Quais devem ser as prioridades e quais devem ser os instrumentos? E aí temos mais... Talvez o consenso seja mais difícil. Na minha ideia, há 3 prioridades que são óbvias. Uma, atenção especial aos mais velhos. Eu acho que essa atenção se justifica, desde logo, por razões demográficas, mas também se justifica por razões humanistas, porque são pessoas que viveram num país muito mais desigual, muito mais pobre do que aquele em que nós vivemos. Muitas delas são, aliás, vítimas de uma maior exclusão e são, naturalmente, pessoas mais suscetíveis à doença, o que é evidentemente que a idade é um fator de suscetibilidade imutável à doença e precisam de uma maior atenção. Uma maior atenção às doenças crónicas, claro que o Dr. José Manuel Boavida tem toda a razão. Nós temos um país onde 1 em cada 7 ou 1 em cada 8 adultos têm diabetes mellitus, e só este número já nos devia fazer pensar, sobre o que devemos fazer. E, por outro lado, uma questão absolutamente clara, que é que tem que haver uma prioridade efetiva à promoção da saúde, àquilo que hoje se chamam estilos de vida saudáveis. A prevenção, percebi. À promoção da saúde, ou à prevenção da doença, conforme eu prefiro a expressão positiva, promoção da saúde. Que são esses determinantes que vão influir dramaticamente na saúde do futuro e já agora na tal sustentabilidade económica do Serviço Nacional de Saúde. Eu, para isso, acho que há 5 medidas operacionais que são essenciais. Vamos a elas? E acho que elas não opõem medidas do sistema de saúde com tecnologia, porque a tecnologia pode ajudar a que estas medidas operacionais sejam aceleradas e sejam desenvolvidas com um determinado enfoque. E que medidas operacionais Primeira são? delas, garantir o acesso, melhores cuidados de saúde primários. Não é apenas médico de família Já aqui para foi todos. falado. É uma equipa de saúde para todos. Provavelmente a nossa ambição tem que ser, sim, claro, médicos, mas também clínicos, porque para o doente falar ao telefone com o médico, alguém tem que atender o telefone, e porque precisamos de psicólogos, de nutricionistas, de profissionais da educação física e fisiatras. Precisamos de equipas de saúde familiar que são muito distintas de uma visão médico-cêntrica dos cuidados de saúde, sendo certo que eu sou médico e que os médicos são centrais no sistema de saúde e continuarão a ser no sistema de saúde. Precisamos, evidentemente, de uma segunda linha de muito mais cuidados continuados e cuidados destinados às pessoas com dependência e às pessoas mais idosas. É uma circunstância, há 12 anos, quando um ministro que teve, desse ponto de vista, na minha opinião, uma ideia visionária, o ministro Correia de Campos criou a rede dos cuidados continuados, nós precisamos de a desenvolver muito mais e muito mais rapidamente, por razões, uma vez mais, humanistas e também por razões económicas, porque é irracional que permaneçam nos hospitais de agudos pessoas que precisam de cuidados, mas que podiam ter níveis de cuidados mais confortáveis e mais adequados para elas a custo muito inferior.
Depois precisamos, e essa é toda uma linha de um novo debate, de hospitais modernos, muito diferentes dos hospitais que temos hoje, com muito mais ambulatório, com muito mais conforto. A mim impressiona-me, talvez seja um bom tema da agenda para a década, que não se decida que, por exemplo, nas maternidades de todos os hospitais, os quartos têm que ser individuais no prazo de uma década. Porque isso corresponde a uma evolução normal da sociedade e só por atavismo é que nós vemos isso. A hotelaria é a parte mais barata de um hospital, como todos os administradores hospitalares que aqui estão presentes poderão confirmar, e só por atavismo é que isso não é compreendido e não é implementado. Depois precisamos de autonomia, de gestão, descentralização, transparência e accountability. Essa palavra, por alguma razão, não tem boa tradução em português. Precisamos de muita accountability no sistema. E, por último, precisamos de garantir que o serviço de saúde continua a ter, sobretudo, liderança técnica baseada em profissionais muito diferenciados com formação adequada. Em alguns momentos mais recentes, eu acho que essa liderança técnica tem sido um pouco posta em causa e que essa é uma das marcas de sucesso do nosso sistema de saúde. E, por último, tudo isto tem uma enorme dificuldade económica, mas eu também não encontro ninguém que seja capaz de dizer que a ausência de um sistema de saúde era uma boa solução económica para o país. E estou muito de acordo com o Dr. Salvador Melo. Provavelmente gostaria muito mais. Quando ele defende que o setor da saúde também tem que ser encarado como uma oportunidade económica para o país, porque nós já o demonstramos, as nossas empresas estão a demonstrá-lo, e também estou de acordo, nós podemos olhar para este setor com o enormíssimo valor acrescentado dos nossos profissionais e das nossas instituições como um instrumento para o desenvolvimento económico do país, e sem desenvolvimento económico também não vai haver melhor saúde para todos os portugueses. Adolfo, só uma parte, não sei se quer responder à questão ideológica ou se passamos para uma segunda ronda. Respondo dizendo que é precisamente não respondendo que contribuo para a não ideologização do debate. E dizer que só se chega a consenso quando as partes se afastam das suas posições. Isto é, a existência, foi aquilo que disse, a existência de um Sistema Nacional de Saúde público, privado e com o serviço social implicou consensos de todos. Daqueles que achavam que tinha que haver privado, daqueles que achavam que tinha que ser só público. E as PPPs da saúde, e que até hoje o Bloco de Esquerda sustenta, estão aí para demonstrar de que forma há um grande consenso sobre esta multidimensionalidade do SNS, mas eu acho que isto não é o mais importante de discutir. Pois mas não. já que Mas não, foi feita a mas- provocação, eu respondo. Obrigado. Como vê, eu sorrio contente com esta provocação, portanto não há aqui nenhum problema. Claro, com certeza. Mas não é para entrar no debate ideológico. Não é. Debate técnico, única e exclusivamente. Não, eu gostaria só de acrescentar uma coisa, acabei por não responder e não apresentar algum daqueles pontos em que tinha refletido, que é a integração dos cuidados. De facto, aí nós temos tido uma falha muito grande. É reforço de como é que eu posso justificar que tenho, por exemplo, uma pessoa idosa que recorre, e isto acontece a uma urgência durante um ano 5, 7, 8, 9 vezes. Portanto, nós estamos a falhar aqui, não é? O sistema está a falhar. Um idoso ou que está em sua casa ou que está num lar e que recorre a um serviço de urgência muito acima, por vezes, das 7 vezes por ano, nós estamos a falhar aqui, de facto, desta situação. A integração de cuidados, e eu reforçava aquilo que o médico aqui disse e que eu ouço com muito agrado, é a profissionalização da gestão e da administração de todas as estruturas de serviço. Aliás, como o setor privado já faz, não é? Que já faz, que vai buscar, de facto, pessoas, muitas vezes ao próprio Serviço Nacional de Saúde, que já têm experiência. E, de facto, a saúde e a gestão da saúde tem, neste momento, uma elevada complexidade. E isto não pode ser feito como um administrador hospitalar, muito conhecido aqui há uns anos, disse, por paraquedistas. Isto foi num artigo, de facto, no jornal. Isto tem que ser feito Não percebi. por paraquedistas. Não pode ser feito por paraquedistas. Isto foi escrito aqui há uns anos por um administrador hospitalar, que eu que repito, não deve ser feito. Isto tem que ser feito por pessoas que têm conhecimentos, sabem qual é o financiamento, as dificuldades, que o nosso maior problema são os doentes crónicos neste momento, que temos problemas sérios de segurança do doente, que eu não vou aqui discriminar quais são, porque todos sabemos quem trabalha na saúde, e, portanto, isto é necessário um know-how basilar de conhecimento e de técnicas que são precisas nos dias de hoje, porque a saúde, de facto, é muito complexa. Só queria, Tabanel, por favor. como é claramente visível aqui, este debate não acabará nunca aqui. E este debate tem que ultrapassar muito esta situação. A profissionalização dos hospitais, com o afastamento dos profissionais de saúde, nomeadamente dos médicos, penso que foi um erro. E penso que é um erro perigoso. Estes debates não podemos parcelar neste momento os debates, porque senão queríamos... Todos eles são extremamente importantes. E se há um desafio que eu poderia deixar aqui,
era se a Organização Mundial de Saúde, com a Caixa Geral de Depósitos, estiveram a pensar a importância dos recursos, é não esquecermos dos recursos que são as pessoas deste país e que são essas pessoas deste país que deem direito a este debate e que devem alargar a quem se deve alargar este debate. Muito obrigado, Salvador. Desculpe. Só uma coisa muito rápida, que ninguém fala, que raramente se fala, nos próximos 10 anos há que começar a responsabilizar o cidadão pela sua própria saúde. Ou seja, neste momento, o cidadão é tratado como uma criança menor que achamos que lhe devemos, que pode ter tudo, pode fazer tudo, mas ninguém o responsabiliza por cuidar de si, por cuidar da sua saúde, por ser responsável pela sua saúde. E sem isso não creio que vamos muito longe. Muito obrigado. Salvador, para terminar, antes de passar a palavra à Ângela, por favor. Não, se eu apenas dizer que eu penso que o cidadão tem de facto de estar no centro do sistema de saúde português e que o Serviço Nacional de Saúde é uma conquista inquestionável. Portanto, também queria afirmar isso de forma clara, não retirando em nada aquilo que disse e, portanto, deixando bem claro que não estava a defender a privatização do Isso ficou sistema. explícito há pouco, Salvador. Estava a deixar isso bem claro. E que o cidadão tem que ser posto no centro do sistema de saúde e que E que a intersolução é uma excelente oportunidade a para a saúde evolução do sistema para um sistema baseado em valor contribuirá muitíssimo para isso. Portanto, penso que é o instrumento correto para pôr o cidadão no centro do sistema. Apenas isso. Muito obrigado. Ângela, para terminar, devolvo-lhe a palavra. Começámos consigo e vamos também terminar consigo. Thank you. Can you hear me? Yeah. I think this is an extremely rich debate, and thank you very much for including me. On some of the structural issues you raised around how the Portuguese healthcare system should be structured, I think I felt very much at home because I've worked in the UK, I've worked in Spain, different parts of Europe, and the US and Latin America, and the debate is very similar. In the end of the day, I won't venture much into that because I think a lot of it has to do with how the system makes decisions to move forward. The solutions are there. You're not the first one, and you won't be the last ones facing them. A lot of people have successfully separated regulation from provision, as an example, and almost everybody is trying now to move care out of hospital into the community, in people's homes, primary care, and different structures to not over-medicalize everything and to deal with chronic care conditions. So all of these things are solvable, and there's a lot of examples, and I hope that a lot of the day-to-day and tomorrow will be around how you make decisions on that. The thing that I would like to come back to is just the point around the technology and the patient, which is a lot of people are afraid when they hear the word technology. They think of something super complex and very expensive. And there are parts of technology and innovation that are that. So to your example about immunotherapy, it's a fascinating case. I saw it recently. It may be very expensive, and that's a decision on health benefits that the system has to make. But a big amount of the improvement we see is not that expensive. It's basic common technologies that we all have, even already in other parts of our society today that maybe are not used for healthcare. And that brings me to the second point. You mentioned that we have not included the patient here. And I would like to challenge that point because I think all of us here are patients, and many of us are carers. So the example that I will share is actually very personal. I'm realizing it's the first time I'm sharing it in a conference. But my husband is in his mid-40s and was just diagnosed with type 1 diabetes. And my mother, another immediate person in my family, was diagnosed in recent years with Alzheimer's. So I have had the personal experience of seeing both, their needs as carer and them as patients, and also what technology could do for them. And I'll just leave you with these two examples to show how simple some solutions can be. So my husband with type 1 diabetes needs to measure his glucose levels several times a day and needs to inject several times a day. In the past, a person like that would have to be living next to a hospital and go in and check in. Now he does everything himself, but more importantly, the system does not need to preempt and say, every week you will come and see me so I can look at your booklet with your measurements, because their measurements are uploaded from the device into the system. So the nurse who is part of the integrated team between hospital and primary care, and that's in the UK, can decide when to see my husband based on the results that she sees. Now, the future is predictive modeling. Leveraging this data from a lot of patients like that, they're developing, as we speak, algorithms that will not even need the nurse to check in every week these results. They will have alerts in the system that will say,
okay, these 5 patients are going off rails. So it's actually not that complicated. These are small devices that exist and that are already out there. And the example of Alzheimer's, I think, is even more fascinating in a way that's not even medical. As someone like that starts losing sense of orientation and possibly getting confused, in the past, what we would have done would have been to lock them into their house or make sure they have a carer 24/7 wherever they go. But people don't want to live that way anymore. They want more autonomy, they want independence, and part of being healthy and feeling well is going out there and walking, which is what my mother actually does. Well, guess what? She has a mobile. She can actually go and venture somewhere, and I can reach her. And that mobile has a geolocalization app. So if she gets lost and doesn't know where she is, I can actually find her. And these are not medical technologies, and they don't cost anything. So putting the patient at the center to say, how will your life be better and easier, can be cheap, effective, and reduce a lot of waste in the system. And that's the hopeful and positive note I'd like to leave you with. It's comfortable to hear that we all have the same troubles and we're all looking for the same solutions. Muito obrigado a todo o painel e até uma próxima oportunidade. Continuação de bom trabalho.